Bom dia, queridos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta manhã, que Ele nos concede, que Ele permite estarmos na presença dEle. Nesse último domingo do mês de agosto, o ano já está caminhando para o fim. Esse ano que tem sido uma bênção para nós, uma oportunidade de aprendermos, uma oportunidade de revermos muitas atitudes que temos tido. Deus tem nos dado a sua graça e misericórdia. E nós vamos, neste momento, nos colocar diante dele por meio de uma oração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é rei, o Senhor governa, sustenta todas as coisas. Pedimos a Ti que o Senhor venha, neste momento, falar ao nosso coração, por meio da Tua palavra, por meio dos hinos, por meio, ó Deus, do instrumento que o Senhor tem utilizado, que é a transmissão pelo canal do YouTube e também pelo alto-falante. Nós pedimos que o Senhor nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias, queridos, no livro do Salmo de número 110, faremos a leitura do texto dos Salmos, Salmo de Davi, Salmo de número 110, texto sagrado que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações e enche-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Meus irmãos, texto no verso de número 3 declara que o povo de Deus apresentar-se-á voluntariamente com santos ornamentos, com santas vestes, purificados, remidos. Este salmo ele é messiânico, ele aponta para Cristo, para aquilo que o Senhor Jesus fez, ele que é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por que isto? Porque Melquisedeque, além de sacerdote, ele também foi profeta e rei. E Jesus é o único da linha de Israel, da linhagem de Israel, a ter esses três ofícios muito latentes no seu ministério. E neste caso específico aqui, nós temos o Senhor Jesus sendo representado também dessas três maneiras, como rei, como sacerdote e também como profeta, como aquele que representa o povo de Deus, aquele que representa o próprio Deus e governa sobre todos, aquele que está à direita do nosso Deus. Por isso, nós vamos declarar: seja bendito este Deus, seja bendito este Cordeiro, cantando o hino de número 269. E logo após o hino, nós já passaremos para a nossa lição desta manhã. Cantemos o hino de número 269. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu.
Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém, amém, queridos. Louvado seja o nosso Deus por este Cordeiro bendito que Ele nos concedeu. Louvado seja Deus porque por meio de Cristo nos tornamos alvos mais do que a neve. Ele tem transformado a nossa vida. Este que é mais do que um carpinteiro, que é muito mais do que um mero homem, que é o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, aquele pelo qual nós temos acesso à presença do Pai, do qual nós recebemos as bênçãos celestiais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, e que Ele permita que a partir de uma contínua visão da glória de Cristo, tenhamos o efeito abençoado de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Porque é esse o objetivo das nossas lições, é por causa disso que estamos trilhando esse caminho nas nossas aulas de escola dominical, visando a abordar esta doutrina da imitação de Cristo, que nós já falamos bastante nesses últimos domingos. Eu gostaria apenas de relembrar rapidinho com vocês o que já foi trabalhado até aqui. Nós estamos dentro do primeiro aspecto da
piedade, que é o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele pode ser dividido, né, em 5 partes que nós estamos aqui abordando. A primeira é sobre o ser de Deus, e nós tivemos então 2 partes nas quais trabalhamos a essência e as pessoas. Lembrando, os amados, né, a essência de Deus, ele é um Deus transcendente e ele é um Deus imanente. As suas pessoas, a saber, o Pai, Filho e o Espírito Santo, e vimos as características deste Deus triuno. Trabalhamos os nomes de Deus no Antigo Testamento e os nomes de Deus no Novo Testamento. E na lição passada, nós falamos a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus. Então nós estudamos isto até aqui. Você pode ter acesso às lições anteriores no canal da nossa igreja. E hoje nós vamos avançar falando um pouco sobre os atributos comunicáveis. Todavia, só relembrando os amados, né? Atributos incomunicáveis de Deus são atributos próprios da sua natureza que ele não compartilha conosco. Então são questões particulares de Deus, únicas dele, e ele não compartilha com a sua criação. E nós vimos dos principais atributos incomunicáveis, né? Então são vários, nós vimos os principais, e a saber, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus e infinitude de Deus. Obviamente que existem características próprias dentro desses atributos, e se você não viu a lição anterior, eu te convido a ir na nossa aula da Escola Dominical do domingo anterior, tá bom? Aí nós tivemos uma aplicação a respeito dos atributos incomunicáveis, e hoje nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Essa lição foi dividida em 2 partes. Nós vamos ter uma primeira parte hoje e a outra semana que vem. Então a ideia é não termos pressa, porque sabemos que a comunicação aqui pelo canal do YouTube, ela precisa ser mais sucinta, né? Então nós temos ciência disso. Bom, vamos lá. Os atributos comunicáveis de Deus são atributos da sua natureza que ele compartilha conosco. Seja por meio da imago Dei, o que é imago Dei? A imagem de Deus em nós, seja por meio da ação dele na nossa vida. Então os atributos comunicáveis são atributos que ele comunicou a nós, que ele concedeu a nós. E hoje nós vamos ver os 3 primeiros atributos comunicáveis de Deus. E o primeiro atributo comunicável do nosso Deus é o amor. Um texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13, é para mim um grande exemplo de como a imitação de Deus, a imitação de Cristo, né, ela sempre foi forte no meio da igreja, e como que isso influenciou muitos cristãos. E aqui nós temos presente exatamente esse atributo comunicável de Deus, que é o amor. João 13, versículo de número 1, declara: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ou seja, Jesus está dizendo, né, o Evangelho aqui está dizendo que Jesus amou os discípulos que estavam no mundo e ele os amou até o fim. O verbo aqui está na língua grega dizendo para nós que esse amor de Jesus por nós, ele não é algo momentâneo, ele é algo que está em ação contínua. Ele continua amando os discípulos dele que estão no mundo. Então ele amou, no caso, os discípulos que estavam no mundo ali na ceia. Ele amou os discípulos 100 anos depois, 200 anos depois, e ele ama os discípulos agora. Ele nos ama, nós que estamos no mundo. Todavia, amados, os atributos comunicáveis de Deus
eles podem também ser demonstrados pela igreja, ou seja, é como se fosse um reflexo. Deus, ele compartilha conosco para que compartilhemos com outras pessoas. Deus, ele reflete em nós esses atributos para que esses atributos possam ser repassados adiante. E o versículo de número 34 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, o primeiro atributo comunicável é o amor, é o principal, é o primeiro. Por quê? Porque a partir desse atributo, todos os demais eles ganham força. E o interessante no capítulo 13 de João é que você vai ver muito presente, né, a ação de Jesus sendo repetida pelos discípulos. Um exemplo, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Em João capítulo 13, Pedro vai dizer: não, jamais o Senhor vai me lavar os pés. E o Senhor Jesus, depois que lava, ele vai dar uma lição, ele vai dizer: olha, vocês precisam servir uns aos outros e lavar os pés uns aos outros. O amor vai impulsionar esse serviço. O amor vai ser o motivador desse servir uns aos outros. Então a ação de Jesus, aquilo que ele realiza, deve ser imitado pelos discípulos. Essa é a doutrina da imitação. Então o atributo comunicável de Deus, ele está inserido dentro desse contexto grande e amplo, no qual o Pai deseja que os discípulos de Cristo se tornem a estatura dele, a maturidade dele. Então, o atributo comunicável nada mais é do que uma característica do nosso Deus que ele compartilha conosco. E a primeira característica é o amor. Obviamente que o amor de Deus, ele é próprio, ele é único, e nós podemos entender, se é que podemos entender, ou à luz das Escrituras, nós temos a ideia do amor de Deus de duas maneiras, ok? A primeira é o amor criacional. O que vem a ser o amor criacional? Amados, o amor criacional é o amor que Deus tem por toda a criatura, inclusive todos os homens. É o amor que Deus tem pelo ímpio, por ter criado o ímpio, por ter feito ele. É o amor, por exemplo, que leva Deus a trazer chuva, bênçãos sobre a vida de todos os homens. Então é errado falarmos que Deus ama todos os homens? Não. Não é errado nós declararmos que Deus ama todas as pessoas dentro do aspecto do seu amor criacional. Todavia, quando nós entendemos que o amor de Deus não é somente criacional, mas ele também tem uma característica de salvação, e nós chamamos de amor salvador, a este amor nós não podemos generalizar, nós não podemos dizer que Deus amou todas as pessoas. Pelo menos à luz da teologia reformada não pensamos assim. Nós compreendemos à luz das Escrituras que o amor salvador de Deus, ele é um amor de eleição. Então ele não elegeu todos para a salvação. No próprio colegiado apostólico nós temos o exemplo de Judas Iscariotes. Então nós temos ali o amor de eleição, de redenção, sacrificial, eterno, imenso, doador, amor que procura, amor soberano e amor que triunfa. Então todas essas características são do amor salvador de Deus. Então ele nos amou em Cristo com um amor especial, com um amor salvador. Então o primeiro atributo comunicável do nosso Deus é o amor salvador. O segundo atributo que nós vamos trabalhar nesta manhã é a paciência de Deus. Um segundo atributo comunicável do nosso Deus, que ele compartilha conosco e funciona como um espelho. Ele
traz a nós e deseja que isso venha refletir na vida do próximo. É o que nós chamamos de fruto do Espírito. Pois bem, 2 textos bíblicos. Salmo de número 103, verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmo 145, verso 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Então nós temos aqui esses 2 textos bíblicos, poderíamos citar inúmeros outros, mas a gente vai ficar somente com esses 2. Então, amados, perceba que a paciência de Deus, ela é descrita em alguns textos como longanimidade, um ânimo longo, andar mais uma milha, sermos pacientes, perdoarmos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Amados, muitas pessoas têm profunda dificuldade em perdoar. E eu entendo isto. Eu também já passei por momentos em minha vida que foi muito difícil perdoar. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que a dificuldade nossa em perdoar é porque nós estamos olhando para nós. Nós estamos olhando para a nossa ferida. E ali, como um cão lambendo a sua própria ferida, nós ficamos autocomiseráveis na nossa própria dor, lamentando a nossa dor. Mas quando nós olhamos para as feridas de Cristo, quando nós olhamos para aquilo que fizemos a Cristo, quando nós olhamos para a paciência que o eterno Deus tem para conosco, nós somos então não só motivados a perdoar, mas obrigados a perdoar. Porque aquilo que Deus operou em nós, absolutamente ninguém fará. Aquilo que Deus demonstrou a nós é muito superior àquilo que é exigido de nós ao nosso próximo. Então a mesma paciência que Deus tem tido conosco, esta mesma paciência deve ser também demonstrada ao nosso próximo. Eu me lembro da parábola do credor incompassivo, daquele credor tirano que foi chamado pelo rei e lhe perdoado uma dívida muito grande. O rei perdoou uma dívida impagável que ele deveria viver por séculos e séculos para pagar aquela dívida e ainda assim não conseguiria. Uma dívida eterna foi perdoada. Aquele homem perdoado não conseguiu perdoar uma dívida de cerca de 3 meses de trabalho de um outro homem. Quando o rei soube daquilo, mandou prender o homem que fora perdoado e não conseguira perdoar. Amados, o perdão, ele não é uma escolha. O perdão, ele não é um direito. O perdão, ele não é uma possibilidade. O perdão é uma exigência, um mandamento de Cristo por nós. Dentro desse aspecto de imitação, a razão principal pela qual um cristão deve perdoar é porque ele quer ser parecido com Jesus. É porque ele quer chegar à estatura de Cristo. É porque ele quer ser como o seu irmão mais velho. Ele olha para o irmão mais velho e diz: eu quero ser como você. Eu quero ter as características tuas. Eu sei que você agrada o nosso Pai e eu quero então te imitar. No caso, para Cristo, obviamente, Ele que é o Senhor das nossas vidas, nós olhamos para Ele e dizemos: Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é a alegria do Pai, e eu também quero dar alegria ao nosso Pai, e eu quero ser parecido com Jesus, e o Senhor tem sido paciente comigo, eu preciso ser paciente com o meu próximo, me ajude nisso, me ajude a ser paciente com o meu próximo. Então o segundo atributo comunicável de Deus é a paciência. E por fim, amados, o terceiro e último atributo, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o terceiro e último atributo que nós iremos trabalhar nesta manhã. E eu vou destacar aqui 2 textos das Escrituras. O primeiro,
do Salmo de número 86, versículo 5, que declara: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amados, a mesma questão dos demais atributos está presente aqui. Uma vez que ele comunica conosco, ou seja, ele demonstra a nós, ele compartilha conosco a misericórdia. Mas ele não compartilha somente porque ele é maravilhoso e bondoso, mas ele quer que também compartilhemos com o nosso próximo. Misericórdia é uma palavrinha derivada de duas palavras. Mísero é miserável e córdia vem de cardia, que é uma palavra grega que é coração. Então, misericórdia é ter o coração inclinado àquilo que é miserável. Misericórdia é ter o coração inclinado ao miserável. A única pessoa nesse universo que não é miserável é o nosso Deus. Ele é autoexistente, ele é soberano, ele é rico, ele é poderoso, ele é imutável, incomparável. Então Deus não é miserável, ele não sabe o que é miséria. O Senhor Jesus, quando se esvaziou, ele foi um homem pobre de posse, mas ele nunca foi miserável, porque ele tinha uma riqueza que a traça jamais vai corroer. Ele tinha uma riqueza que homem jamais vai ter como retirar, roubar. O que me remete a uma história muito antiga no Antigo Testamento de Jó. Jó, que era um homem muito rico, que tinha a que se apegar. Jó, ele tinha grandes investimentos e só uma grande tragédia poderia tirar a estabilidade de Jó. E não houve uma pessoa que tenha desfrutado de tanta tragédia quanto Jó. Mas a gente não pode dizer que Jó chegou a ser miserável. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu o amor da esposa. Ele perdeu a admiração dos amigos. Tudo que você possa dizer de posse, ele perdeu. Mas ele não perdeu o principal. Ele não perdeu a comunhão com Deus. Logo, ele não se tornou miserável. Todavia, amados, nós somos miseráveis no nosso pecado. E o texto declara que ele é bom e compassivo. Ele é abundante em benignidade para com todos os que o invocam. E o que ele espera de nós é a mesma atitude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui nós vamos encerrar a nossa lição dessa manhã com, digamos assim, o processo, né? Relembrando os amados desse processo para sermos misericordiosos. É uma escada. Queridos, a imitação de Jesus, ela é uma escada. E o que acontece? Assim como é comum cairmos acidentalmente, na caminhada com Jesus também. Então pode ser que num determinado momento da sua vida você estava avançando degraus e degraus, quando tropeçando caiu e voltou ladeira abaixo e caiu degraus na escada e agora você está novamente subindo. Eu gosto muito das bem-aventuranças porque para mim é um exemplo muito claro disso. Um grande estudioso das Escrituras, o último dos puritanos, chamado Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer para nós que as bem-aventuranças, elas podem ser divididas em 8 bem-aventuranças e elas têm, digamos assim, as suas gêmeas, irmãs gêmeas uma da outra, ok? E ele declara que é como se fosse uma escada que você sobe, chegou no topo e você vai descer essa escada. E aqueles que nos acompanham no canal, isso está bem explícito aí, você pode tirar uma foto, um print aí da tela e estudar com mais calma. Pois bem,
as bem-aventuranças, elas são as seguintes. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito. E a gente já tratou isso numa das lições anteriores, né? E também no culto à noite falamos um pouco sobre isso, quando falamos do arrependimento. Então é olhar o vazio de si. Isso é ser humilde de espírito, é ver a sua miséria, sua pobreza. E assim, eu quero diminuir de mim, quero ser vazio, olha o meu pecado. E a partir desta visão da sua pobreza de espírito, nós temos a segunda bem-aventurança, que é os que choram. O chorar aqui é do arrependimento, é chorar pelo seu pecado, chorar pela sua miséria. E a terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos. Por que isso? Porque uma vez que eu tenho ideia da minha miséria, da minha pobreza, e eu choro por ela, eu vou ser manso, paciente, longânimo, como o segundo atributo. E quarta bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A justiça aqui não é somente a justiça do homem, mas é a justiça de Deus. É aquele que entende que o pecado deve ser punido, é aquele que entende que o pecado ele deve ser combatido. E aí nós chegamos no segundo bloco das bem-aventuranças, que vão ter, digamos assim, serão reflexos das 4 primeiras bem-aventuranças. E então aí na tela você percebe que elas estão até nas mesmas cores, representando as idênticas, né, ou parecidas. Então, uma vez que você é humilde de espírito, ou seja, vazio de si, você será misericordioso com aquele que também é vazio dele. Uma vez que você é pobre, você também terá misericórdia para com aquele que é pobre. Essa é a atitude repetida. Isso é aquilo que vai ocorrer de consequência. Uma vez que você chora pelo pecado, o que vai acontecer? Você será limpo de coração. Bem-aventurados limpos de coração. E só serão limpos de coração aqueles que se arrependeram e choraram pelo seu pecado. Uma vez que você se tornar manso, você poderá ser, então, pacificador. Porque uma pessoa que não é mansa não tem como ser pacificadora, não é mesmo? Contrário. E uma vez que você tiver fome e sede de justiça, a consequência é: você será perseguido por causa dessa justiça. Uma vez que você desejar ver o reino de Deus instaurado nessa terra, você sofrerá perseguição. Então, queridos, imitar a Jesus, doutrina da imitação, a busca pela estatura de Cristo, ela passa pelo conhecimento do Senhor, que é o primeiro ponto de 3 que nós estamos estudando. Nós estamos apenas na primeira parte, que é o conhecimento de Deus. Depois nós vamos falar do conhecimento do homem. E terceiro, nós vamos buscar viver para a glória do Senhor, que é a tríade de uma vida piedosa: conhecimento de Deus, conhecimento do homem e a busca pela glória do Senhor. E nesse primeiro aspecto do conhecimento de Deus, nós estamos nos atributos comunicáveis, e aqui fica muito forte essa ideia de imitação de Jesus. E aonde isso nos leva à perseguição? Tem gente que lamenta, que fica olhando assim, falando: nossa, mas e se vier perseguição? Meu amado, a perseguição é o resultado dessa busca por sermos parecidos com Jesus. Aí você vai dizer: mas que loucura, a gente quer ser parecido com Jesus para ser perseguido? Não, não é para ser perseguido, não é isso. Nós não buscamos ser parecidos com Jesus para sermos perseguidos, não somos masoquistas, mas é a consequência óbvia. Porque o mundo perseguiu a Jesus, ele vai perseguir aqueles que são parecidos com Cristo. Mas nós não devemos temer a perseguição, é isso que a Escritura nos diz. Agora, se você se apega a tudo aquilo que é terreno, se você tem segurança em tudo aquilo que está nessa terra, aí você vai ter muita dificuldade com perseguição. Agora, se o único
apreço que você tem, apego que você possui é ser parecido com Cristo, quando a perseguição vier, você vai sentar diante da dor e vai dizer: eu estou combatendo o bom combate, eu estou completando a carreira, eu estou guardando a fé, porque é ser parecido com Jesus o meu propósito. É a partir dos atributos que ele compartilhou comigo, eu compartilhar com o próximo, e eu buscar ser vazio de mim, eu buscar ser aquele que chora pelo pecado, eu buscar ser manso, sede e ter fome pela justiça, ser misericordioso, limpo de coração. Eu desejo ser pacificador. E, por fim, mesmo que isso me leve a ser perseguido pela justiça, ou por causa da justiça. Amados, concluindo a nossa lição, vamos só recapitular o que vimos nesta manhã. Primeiro atributo, o amor de Deus. Primeiro atributo comunicável do Senhor, o amor de Deus. Segundo, a paciência de Deus. E terceiro, a misericórdia de Deus. Semana que vem nós vamos avançar um pouco mais e falarmos ainda um pouco sobre os atributos comunicáveis do nosso Deus. Nós vamos agora encerrar a nossa escola dominical. Nós vamos adorar ao Senhor entoando mais um hino ao nosso Deus, de número 110, letra A dos nossos hinários, hino de número 110, letra A, e logo após o hino nós teremos mais uma palavra de oração neste momento. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os
Vamos orar, encerrando a nossa escola dominical. Pai, muito obrigado por esta manhã preciosa que o Senhor nos dá, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Rei e governa sobre todas as coisas. Obrigado porque o Senhor compartilhou conosco o atributo do amor, da paciência e da misericórdia. Que o Senhor nos ajude a compartilharmos com outros também o amor, paciência e misericórdia. Nos dê a Tua paz, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém.